Continuamos na água. A próxima intervenção por José Manuel Rato Nunes, da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Porto Alegre, e que será comentada por Pedro Dorei. Pedro Dorei. Uma troca de última hora. Uma troca de última hora, realmente. Aqui o micro. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e não posso deixar de perder 10 segundos para lhe agradecer vivamente a sua presença e o facto de, em 20 anos que estou no ensino superior agrícola como professor, ser, que eu me lembro, a primeira vez que temos um Ministro que nos tutela a assistir a um fórum deste género. Muito obrigado. Isso demonstra a sua preocupação e a sua atenção por este assunto, o que muito nos apraz registrar. É para fazer mais trabalho. E vamos, com a sua força, conseguir certamente. Ao professor Eduardo Beira, professor Justino, todos os colegas que estão aqui presentes. O tema que vos decidi apresentar é um tema caro para a Escola Superior Agrária de Elvas. Temos vários projetos na área do uso sustentável da água. Participámos, por exemplo, do projeto Dimita, do projeto Pleiades, grandes projetos europeus, juntamente com as associações de regantes, em que, no fundo, o que nós pretendemos foi fazer um uso eficiente da água, poupar água na rega, mantendo a produtividade. Eu vou-vos trazer aqui um aspecto ligeiramente diferente do uso sustentável da água, que é, há muitos projetos, muita investigação naquilo que toca a estudar rotações de rega, intervalos entre regas, regar de forma mais eficiente. Não há muitos estudos, sobretudo em clima mediterrâneo, sobre as consequências do regadio. E se calhar começar esta apresentação com uma frase do saudoso professor Calhas dos Santos, que foi meu mestre, mestre de muitos dos agrónomos que estão nesta sala, que dizia que o regadio era a arte de enriquecer os pais e empobrecer os filhos. Nós não queremos que isso seja assim. Então, urge fazer alguns estudos e ter alguns projetos nesta área que, de facto, invertam essa situação. Em primeiro lugar, regadio pode ser um problema ambiental? Pode, de facto, mas porquê é que temos que regar? Bem, com a quantidade de colegas que tenho aqui, isto é quase que um insulto mostrar-vos esta informação porque é conhecida de todos. Ou seja, nós temos o clima mediterrâneo, em que chove de inverno, quando as plantas não têm temperatura, não têm luminosidade para crescer com o seu máximo potencial, e não temos água de verão. A única forma de juntar o potencial de luz e calor que se registra no nosso verão com a existência de água para que haja um crescimento maior, sem dúvida nenhuma, que é através do regadio. E, tudo bem, sabemos isso, e isto é importante, reparem que 18% da superfície mundial estão em regadio, mas estes 18% correspondem a 35% da produção agrícola mundial. Em Portugal estão 15%, 16%, 17%, 14%, depende dos autores, há aqui algumas divergências. Mas isso corresponde a mais de 40% da produção agrícola nacional. Portanto, temos que regar. Temos que regar se quisermos atingir os patamares de produtividade que nos são necessários. E são necessários porquê? O doutor Nuno Canada disse-nos isso na sua intervenção inicial. São necessários porque hoje somos 7 mil milhões, mas em 2050 são 9 mil milhões. E temos que aumentar a produção em 60% a 70% para que se atinjam os 3.070 calorias por pessoa em 2050. Não se pode aumentar a área de produção, porque essa está perfeitamente esgotada, quer dizer, só se inventarmos outro planeta que possamos alugar e por lá produzir, então a solução é regar e aumentar a produtividade daquilo que já temos. E então, com esta introdução, com esta panóplia, nós desenvolvemos um projeto, e reparem que isto não é um assunto vão, a gente às vezes está a pensar, isso é uma coisa, o impacto do regadio, mas que impacto pode ter? Muito simples. Lembra-se onde é que a agricultura nasceu? Em grande parte. Nasceu em vários pontos, hoje sabe-se, mas grande parte da agricultura nasceu no crescente fértil, no delta do rio Tigre e Eufrates. Área altamente produtiva, hoje em dia é deserto, sobre irrigação com água de má qualidade. Portanto, isto é um problema que a gente pensa que não nos diz respeito. Diz, sobretudo quando nós estamos a aumentar e bem a nossa área de regadio.
Bem, o nosso objetivo do projeto que desenvolvemos foi estudar um perímetro de rega nos EBS-INL, este é o perímetro de rega que cai, vários parâmetros, e com base nesses parâmetros e com a utilização de sistemas de informação geográfica, fazer mapas que esta metodologia pode ser extensível aqui ao roxo, pode ser extensível aqui à zona do Alqueva, a todas as zonas. Estabelecer mapas de vulnerabilidade ao regadio. O que é que pretendemos? E eu estou a falar de uma forma muito rápida e muito sucinta para dar a palavra ao engenheiro Pedro Dorei, que está aqui ao meu lado, e que vos irá falar da importância do regadio para os agricultores. Bem, qual é que é o objetivo disto? Sabermos quais são as zonas mais vulneráveis e sabermos que nas zonas mais vulneráveis temos que optar por culturas que consumam menos água ou até deixarem sequeiro, e há zonas onde se pode regar sem qualquer problema. Mas as zonas não são todas iguais. Então, neste estudo, o que nós fizemos foi, primeiro, pegar na classificação de solos, pegámos numa zona de 12.500 hectares, fizemos 10 amostras em cada 11 hectares, fizeram uma amostra compósita, analisámos 1.417 amostras. Como a área não está toda em regadio, destas 667 eram de regadio, 631 eram de sequeiro. Recolhemos muita informação, análise de laboratório, informação recolhida no próprio local, e este é o mapa do sistema de cultivo, feito com o sistema de informação geográfica, que era sequeiro, que era regadio dentro do perímetro de rega, o perímetro de rega não está todo equilibrado, e fizemos uma coisa para segurar por isso aos tipos de solo. Nós hoje sabemos que nem todos os tipos de solo reagem da mesma maneira. O regadio é responsável por uma acidificação? É, mas é responsável por uma grande acidificação nos regossolos e nos fluvissolos. Reparem que nas outras famílias isto não é verdade. E nós, com este conhecimento que não existia para esta região, conseguimos fazer um regadio diferenciado, aumentando a sustentabilidade desta prática, que foi desde o início o nosso objetivo. Também verificamos que dentro deste perímetro havia zonas regadas há mais de 25 anos, outras há menos de 15 e outras com um período intermédio entre 15 e 25 anos, o que é que acontece ao longo do tempo para as várias famílias de solos. E o que nós ali podemos ver é que, de facto, calcissolos e fluvissolos, há um agravamento da acidificação ao longo do tempo, temos que pôr limites e deixar de regar eventualmente, se for esse o caso, enquanto nos fluvissolos, por exemplo, isso não acontece, e nos vertissolos ainda muito menos. Estudámos muitos parâmetros, estou-vos a apresentar aqui o regadio, temos aqui o caso da condutividade elétrica. A condutividade elétrica sobe em regadio, sobe sempre, porque há uma acumulação de sais que vem dado, igualmente fertilizantes que se utilizam neste sistema agrícola, mas não é em todos os tipos de solo. Tem bissolos, regossolos, isso não acontece. Nos outros isto é muito evidente. Eu vou passar um bocadinho por cima de vários resultados, vejo o que acontece na matéria orgânica, há um decréscimo da matéria orgânica, há um aumento do risco de erosão. Também não é verdade que seja em todos os solos, há solos que são mais afetados do que outros. Bem, Como é que a matéria orgânica é medida? a matéria orgânica é medida numa amostra de solo, damos uma amostra de solo e, no fundo, sujeitamos essa amostra a uma mistura de dicromato de potássio. O dicromato de potássio, temos uma quantidade conhecida de dicromato de potássio que vai reagir com a matéria orgânica do solo. A minha questão era Sabendo a parte que fica livre, sabemos o que está a vir matéria orgânica. se conseguiu usar os sistemas de informação geográfica para medir. Não, o sistema de informação geográfica é, como estas amostras, Eu sei o que é, porque eu estava Sr. Ministro, como estas amostras são medidas de forma georreferenciada, depois podemos afetar a cada ponto georreferenciado os resultados. Atenção que o NDVI, que é uma medida que se faz a nível das plantas do verde, a absorção do verde, portanto, quanto mais verde é, maior o NDVI, há uma correlação muito grande do NDVI com a matéria orgânica. Portanto, pode ser medida por teledetecção através do NDVI e depois uma... Mas nós medimos em laboratório. A matéria orgânica dos solos é muito importante. Os solos são naturalmente pobres têm matéria orgânica e é um fator de sustentabilidade enorme. E o que nós podemos ver ali é que, por exemplo, a matéria orgânica, de facto, reduz em todos os tipos de solo, de forma mais acentuada em que outros. Mas, isto já estamos a ver a porcentagem de sódio de troca, mas o nosso objetivo deste projeto foi chegar a uma coisa deste género, que queremos alargar esta metodologia a outras zonas do país. Ou seja, vendo quais são os fatores que implicam alta vulnerabilidade, estabelecer um mapa para cada uma das regiões de regadio, neste caso até não se vê muito bem, o que se escolheu em termos de tramas não foi o ideal, portanto tem alguma dificuldade em ver-se, mas ver o que são zonas muito suscetíveis ao regadio, à vulnerabilidade do regadio, zonas menos suscetíveis, e com isso agir de forma diferenciada. Objetivo final,
que nós tenhamos regadio hoje e que o tenhamos ao longo de muitos anos, que não tenhamos problemas de sustentabilidade e produtividade devido à prática do regadio. E agora passo a palavra ao professor Pedro, ao engenheiro Pedro Dorei. Tentei ser o mais rápido possível, não sei se consegui. 9 minutos. Agradecer em primeiro lugar a organização, o convite que foi feito, cumprimentar o Sr. Ministro e dizer que quem devia aqui estar era a engenheira Gabriela Cruz, que teve um pequeno acidente e, portanto, não pôde estar presente e pediu-me a mim para vir substituir. Eu, no fundo, venho aqui um bocadinho dar testemunho, em termos de agricultor e de empresário agrícola, da importância que o regadio tem em termos de empresa agrícola. E eu costumo sempre dizer que a possibilidade de regar é a diferença entre ter ou não ter alternativa, não é? Porque nós em sequeiro, eu tenho, no meu caso, uma exploração de sequeiro, com cerca de 1000 hectares, dos quais 700 são arrendados, 600 são arrendados e 400 são próprios, e não temos grande alternativa no sequeiro. É produção animal, nas zonas melhores, alguns cereais de sequeiro que fazem, no fundo, ter alguma variação de produção e, portanto, ter alguma segurança interanual. E, portanto, a possibilidade de regar gera melhores rendimentos, porque tem mais alternativas, tem um impacto ambiental importante, porque permite rotação de culturas e, portanto, em termos de solo, de recurso de solo, é importante. E daquilo que o professor José Manuel estava a dizer, eu julgo que é importante esse estudo, não é? Mas tendo algum cuidado em termos de rotação, em termos de, se calhar, alguma incorporação de matéria orgânica naqueles solos que são mais pobres. E com a rotação de culturas para garantir a estrutura do solo, eu julgo que se combate muito dessa vulnerabilidade dos solos, embora seja importantíssimo perceber o impacto da atividade agrícola. Além disso, o regadio gera postos de trabalho, que economicamente e em termos sociais é importante para fixar populações nas zonas rurais. Depois, queria também explicar um bocadinho que a adesão ao regadio, como se tem visto, principalmente na zona de Alqueva, tem sido enorme, o que mostra bem o interesse dos agricultores por ter alternativas e a importância em termos de viabilização da atividade agrícola e a sustentabilidade do mesmo. A diversificação dá-se quer em termos de culturas permanentes, como a vinha, o olival, frutos secos, algumas frutícolas, quer em termos de culturas anuais, como o milho, os trigos moles melhoradores, o trigo rijo, a cevada, que é um excelente exemplo de como é que se pode desenvolver em termos de regadio alguns cereais com utilização nacional, o girassol, as leguminosas e outras. E também o regadio é importante, e no nosso caso foi muito importante, em explorações mistas, que é a grande maioria das explorações do sul do país, que são explorações como a minha, em que nós temos esses cerca de 1000 hectares, como eu disse, de sequeiro, solos muito pobres, e que conseguimos quase duplicar o encabeçamento ao conseguir fazer uma barragem em uma pequena área de regadio de 30 hectares. Essa área de regadio garante a produção alimentar para os animais durante a época em que não há pastagem, em que a pastagem é muito pouca, e, portanto, mas permite-nos aumentar os encabeçamentos porque conseguimos produzir alimentação extra para os animais. Concretamente, a adesão à medida do uso eficiente da água foi muito grande, esgotou no primeiro ano, como todos nós sabemos. Mostra bem o interesse elevado dos agricultores quer pelo uso sustentável da água, ou seja, em termos de poupança e em termos de respeito ambiental, quer pela sua utilização equilibrada, que leva, por um lado, a poupanças, que são muito importantes a nível económico, a nível ambiental e mesmo na sustentabilidade interanual da atividade agrícola, porque permite poupanças que, por exemplo, no nosso caso este ano, conseguimos fazer ainda uma cultura de primavera-verão, apesar de não ter chovido o suficiente para repor a água na barragem. Portanto, estamos com a barragem a 1/3, mas mesmo assim conseguimos alternativas culturais para conseguir fazer a comida durar. Além da poupança de água, leva a uma rega mais oportuna, isto é, no momento e na quantidade certa, o que permite produtos
de maior qualidade para uma indústria e consumidores cada vez mais exigentes. Como dizia um dos membros da direção da APISES, o regadio permite uma agricultura mais competitiva e mais virada para o mercado, e que é importantíssimo em termos destas zonas, nota-se bem aqui na zona do Alqueire. Depois, esta medida do uso eficiente da água tem várias obrigações que devem ser cumpridas por parte do agricultor. Por um lado, a instalação de sondas, que vimos à apresentação anterior, sondas que medem a umidade do solo e que nos permitem gerir a aplicação da água, de rega. Eu posso dizer que no nosso caso, no primeiro ano, em relação aos 5 anos anteriores de regadio, nós fizemos menos 8 ou 9 regas no total, portanto conseguimos poupar cerca de, foram entre 4% e 6% de poupança de água, o que se calhar nos permitiu fazer esta cultura, porque este ano foi um ano fraco de água. Obriga também à instalação de um contador de consumo de água, um por cada ponto de bombagem, e portanto para saber exatamente a água que foi consumida. Para além disso, implica, nos 5 anos de contrato da medida, um contrato de assistência técnica, que foi no fundo a apresentação anterior, o testemunho da... eu não me lembro do nome da empresa, desculpe lá. Da TerraPro, exatamente. É no fundo um contrato com uma empresa como a TerraPro, que nos permite, por um lado, o agricultor aprender a funcionar com aquelas tecnologias e com aquelas ferramentas, e por outro lado, saber processar a informação e de que maneira é que essa informação vai influenciar nas regras. Para concluir, eu julgo que estou mais ou menos dentro do tempo, não é? Portanto, num cenário em que temos as alterações climáticas e em que se tem vindo a registrar uma tendência de menor precipitação em Portugal, nós agricultores precisamos de ferramentas e tecnologias para continuar o nosso caminho de aumento e poupança do uso e eficiência da água. E não tendo nem vocação nem espaço para encontrar todas estas ferramentas, precisamos que se faça a investigação e que a investigação seja direcionada para este tipo de ferramentas que nos são muito úteis em termos de regadio, e que essa investigação seja, que é cada vez mais importante, e eu faço parte da direção da ANPOC, e nós na ANPOC temos vários projetos a decorrer pelo INEAV de Elvas, e que tem sido muito isto de conseguir que a investigação trabalhe em prol dos agricultores, e os agricultores pedirem à investigação o que é que querem. Agora, importante era isto, eram estas variedades, eram variedades mais resistentes à fuga, eram variedades mais adaptadas ao sequeiro, que garantam uma melhor adaptabilidade ao stress hídrico, e isso tudo. Portanto, parece-nos que é muito importante esta ligação entre a produção e a investigação. Muito obrigado.